Alô, Cabo Frio, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga. Estamos juntos ao vivo com mais uma edição inédita aqui do programa Sidney Marinho nessa quarta-feira. Tá terminando o quinto mês do ano, né? Hoje já é dia 30 de maio. O tempo passa, o tempo voa, como já dizia aquela velha propaganda, né? O pessoal que é da nossa idade aí lembra daquela propaganda do velho Bamerindos, lembra disso? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. A molecada só vê isso aí no YouTube, né? Os mais jovens no YouTube, nos vídeos, enfim, da internet. Mas a gente lembra bem disso, né? Isso marcou uma época. E é verdade, o tempo passa, o tempo voa. 30 de maio, meu amigo, 30 de maio, minha amiga, bom dia. Obrigado pela audiência. Quarta-feira de tempo bom aqui na região dos Lagos. O programa Sidney Marinho está no ar para você, na Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade. Ontem não estivemos ao vivo, reprisamos o programa que foi apresentado na segunda-feira, nos debates aqui do programa Sidney Marinho, um tema que tomou conta, né, da sociedade, que é a questão da segurança pública, mas hoje já estamos de volta aqui ao vivo. Ontem estava pré-agendado para estar conosco aqui o ex-deputado, ex-prefeito Alair Correia, mas ele acabou pedindo para alterar essa agenda, até porque está anunciada para amanhã, quinta-feira, nesse horário de 9 horas, uma coletiva do Alair Correia no seu escritório para tratar aí da sucessão municipal. Nós estaremos lá acompanhando, cobrindo, né, mostrando com a nossa equipe de reportagem essa coletiva do Alair. E aí vamos agendar uma outra oportunidade para ele estar ao vivo antes, né, dessa data limite permitida pela legislação eleitoral para que os programas recebam os pré-candidatos. Nós temos procurado fazer isso aqui de forma absolutamente equilibrada, oferecendo o espaço igual para que os pré-candidatos discutam suas ideias, conversem sobre as questões políticas, respondam às perguntas da população de Cabo Frio. E hoje recebo um pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio, já está comigo aqui nos estúdios do Canal 11, na Rua Raul Veiga, número 15, sala 201 do edifício Blue Center, o Cláudio Leitão, que é presidente do PSOL, está aí já na sua telinha, aqui ao meu lado nos estúdios, e daqui a pouco a gente começa essa conversa com o Cláudio Leitão. Já passaram por aqui nessa rodada o Dr. Cláudio Mansur, o Alfredo Gonçalves, o Silas Bento, o Jânio Mendes, o Leitão está aqui ao nosso lado hoje. Sexta-feira, atenção, anote aí na sua agenda, já está confirmada a participação do deputado federal, Dr. Paulo César. Estará conosco aqui, ele é pré-candidato do PSD à Prefeitura de Cabo Frio. E na sexta, o Dr. Paulo César é o nosso convidado para bater papo, né, conversar, dialogar, trocar ideias com a população de Cabo Frio. Daqui a pouco eu bato esse papo aqui com o Cláudio Leitão. Nosso programa está no ar e quero fazer uma saudação toda especial à Drogaria do Povo, meu amigo Armando e toda a sua equipe, que a partir de hoje são nossos parceiros aqui, patrocinando o programa Sidney Marinho. Armando é um patrocinador dos velhos tempos, né? Há muito tempo acredita no nosso trabalho e empresta a vitoriosa marca da Drogaria do Povo para patrocinar, para estar ao nosso lado, para apoiar os nossos projetos e os nossos trabalhos no rádio, na televisão. Há muito tempo o Armando está conosco e eu tenho muito orgulho de anunciar a Drogaria do Povo, porque é uma empresa de Cabo Frio, que cuida do povo de Cabo Frio, se preocupa com o povo de Cabo Frio, está de plantão 24 horas por dia aqui na Praça Porto Rocha, ao lado do Banco Bradesco, e tem preços absolutamente especiais, né? Com as placas amarelas no setor de perfumaria, com os medicamentos que oferecem para você até 70% de desconto, a entrega na sua casa através do Disque Entrega 26430507. Enfim, eu tenho muito orgulho e muita felicidade de poder ter ao nosso lado aqui no programa Sidney Marinho a prestigiada e importante marca da Drogaria do Povo. Armando, obrigado mais uma vez pela confiança no nosso trabalho, no trabalho aqui da nossa equipe, pela confiança nos nossos projetos. A partir de hoje, a Drogaria do Povo, essa é de Cabo Frio, medicamentos com até 70% de desconto, também uma patrocinadora aqui do programa Sidney Marinho. Estamos no ar, em nome da Drogaria do Povo, de plantão, pensando na população de Cabo Frio 24 horas por dia aqui na Praça Porto Rocha, da Autoviação Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Salineira, compromisso com a comunidade. Vá de ônibus, é legal, é muito mais seguro. Do Shopping dos Componentes Eletrônicos, se você quer um cinema na sua casa, procure o Shopping dos Componentes, toda a linha de recursos do Home Theater para você. 2645-3114. Jack Grill, self-service aquilo, todo dia um cardápio equilibrado e delicioso. Ficou ainda melhor almoçar no Jack, tem preço promocional para você. Experimente, aproveite, você vai virar fã do Jack Grill. Clinerp, a clínica de Cabo Frio com padrão de qualidade e excelência no atendimento. Moderno centro cirúrgico, instalações de ponta comparadas
as instalações dos mais modernos hospitais deste país. Clinerp aqui em Cabo Frio, na Raul Veiga, número 1. Quiosque Costa do Sol, o sabor na beira da praia. Quiosque Costa do Sol, todo dia mesmo, tem música ao vivo a partir das 7 da noite, para você aproveitar, curtir momentos muito agradáveis, um ambiente gostoso demais do Quiosque Costa do Sol, com música ao vivo e com petiscos deliciosos, peixe, picanha, pizzas, um chopp bem geladinho para você, cerveja, refrigerante, para você aproveitar a maravilha que é a Praia do Forte em Cabo Frio. O Quiosque Costa do Sol está aqui, exatamente em frente à Praça do Turismo. Um abraço a Andréia Moreira e a toda a equipe do Quiosque Costa do Sol. Você pode participar conosco ligando aqui para o programa Sidney Marinho, ligando aqui para a Litoral News, deixando sua pergunta, seu comentário. 2643-6307 é o nosso telefone. 2643-6307 está aqui na telinha o telefone da Rede Litoral News para você entrar em contato e interagir com toda a nossa programação. Vale também interagir através das redes sociais, no Face, no Twitter, e vale também o e-mail para o redelitoralnews@hotmail.com. Importante é que você participe, importante é que você interaja, importante é que você discuta, né? A nossa cidade, que precisa cada vez mais da participação da nossa população para buscar caminhos cada vez mais de desenvolvimento, de coisas boas. É isso que nós queremos, é essa a ideia, esse o propósito aqui da Rede Litoral News. Quero cumprimentar, dar as boas-vindas aqui ao Cláudio Leitão, presidente do PSOL em Cabo Frio e pré-candidato do partido a prefeito da nossa cidade. Leitão, bom dia, seja bem-vindo, prazer te receber. Ô Sidney, bom dia a você aí, né? Um bom dia a toda a turma, gente boa aqui da Litoral News. E um bom dia especial, né, ao assinante, ao telespectador, que a gente percebe cada vez mais prestigia aí o seu programa. Um bom dia especial para você, cidadão de Cabo Frio. Hoje a gente vai falar de ideias, vamos trocar ideias, temos 2 horas de programa aqui com a presença do Cláudio Leitão, como fizemos com todos os pré-candidatos que já estiveram e vamos fazer com que estarão, mas a gente sempre começa, né, medindo, como se vocês fossem médicos, doutores, e são doutores na política mesmo, a temperatura dessa eleição, dessa preparação para a eleição. Está quente, está fria, está morna? É verdade, não é só médico que faz diagnóstico, né? O médico normalmente faz um diagnóstico do quadro clínico do paciente. Nós que somos agentes políticos, né? A gente sempre, antes de emitir opiniões e manifestar o que a gente pretende dizer, a gente faz um diagnóstico. E nesse diagnóstico envolve críticas e propostas, né? Então é um processo normal, que até para você propor, você tem que olhar o que está sendo feito, para que se aproveite o que está correto, que se corrija o que está errado. Então isso é uma questão que precisa ficar clara, que às vezes as pessoas têm esse tipo de postura. O pessoal do PSOL critica muito e propõe pouco. Não, a gente critica muito e propõe muito também. Infelizmente, às vezes, o que fica de registro é só a crítica. Porque quando você critica, marca muito mais, Sidney, do que quando você propõe. É uma coisa impressionante. Ainda mais num ambiente político conturbado como esse aqui de Cabo Frio. Então, no nosso diagnóstico, a gente procura com independência, com transparência, apontar o que a gente não concorda e a gente sempre tem colocado as nossas ideias e as nossas propostas também. Então, isso tem que ficar muito claro para a população, né? Tem gente preparada no PSOL, tem muita gente que às vezes tem aquela noção que o PSOL é um partido pequeno e que ele possa não ter quadros, né, teoricamente, para governar. Mas nós temos médicos, advogados, professores, zeladores, cara que trabalha na construção civil, quer dizer, nós somos gente dos mais diversos segmentos sociais. E eu, durante esse período aí, tenho conversado, Cid, com muita gente boa da cidade, gente da sociedade civil de Cabo Frio, pessoas notáveis, que não têm participado de governos, não têm tido uma atuação na atividade pública, né? E essas pessoas se propõem a ter no futuro, desde que elas percebam que tem um projeto que seja correto, um projeto que seja ao bem da população. Então essa questão ela pode ser ampliada, um grupo para governar uma cidade, para implementar um processo de transformação numa cidade, ele pode ser ampliado para além do partido, né, com pessoas que têm reconhecido saber nas mais diversas áreas, e aqui na cidade tem muita gente assim, e que por um motivo que às vezes não quer participar de tanta coisa errada que vê na cidade, e às vezes não quer ter uma atividade pública, né? Então é uma coisa que precisa ficar clara aí para a população. Uhum. Às vezes, você acabou de colocar isso, né? O pessoal passa uma imagem meio hermética, uma coisa meio fechada.
E eu percebo, ao longo do tempo, uma tentativa, aqui em Cabo Frio especificamente, vamos tratar da nossa cidade, mas isso talvez tenha um reflexo até de uma postura nacional, essa busca de abertura mesmo, né? De desfazer essa coisa, somos fechados, somos radicais, e partir para o diálogo, para a conversa. Estou errado nessa avaliação? Não. Isso é um carimbo que os políticos mais conservadores é que querem colocar na gente. Porque a gente não aceita sentar à mesa para negociar da forma que é feita as negociações. Em primeiro lugar, nós vamos discutir qual é o espaço que você vai ter no meu governo, qual é a secretaria que você vai ter direito a ter, o que você pode agregar para mim em termos de tempo de televisão, principalmente quando está prestes. Então, nós não sentamos para conversar assim. A gente quer discutir um projeto de cidade. E o que eu tenho visto na cidade aí não é isso. São negociatas, negociações. E essa história de dizer que é tudo feito transparente, não é. É tudo feito na surdina, às vezes fora de Cabo Frio, e às vezes as coisas são tramadas não pelos agentes políticos de Cabo Frio, mas pelos agentes políticos lá de fora, como a questão agora aí que está se alinhando esse grande acordão, tudo isso organizado e patrocinado pelo governador Sérgio Cabral. Agora, essas uniões em torno dessa candidatura única, teórica do governo, ela é, como eles gostam de dizer, para o bem de Cabo Frio? Não, é para o bem do governador, porque ele sabe que em 2014 ele vai ter um novo embate político, né, provavelmente apoiando algum candidato, e ele quer montar em Cabo Frio uma estrutura de poder que possam apoiar esse projeto que ele tem para o governo do Estado. Então, o que se percebe de discussão nessas alianças políticas não é um projeto para Cabo Frio, cidadão, e você tem que ficar muito atento a isso. O que está se discutindo é um projeto de poder, levando em consideração a eleição para o governo do Estado em 2014. E a gente não aceita sentar para negociar isso. Mas não tem fechamento de espaço. Tem muita gente, conforme eu te falei, da sociedade civil, gente que não era, teoricamente, envolvido com militância partidária, que tem nos prestigiado com a presença lá na reunião e tem dado, inclusive, contribuições importantes que vai ser colocado nas nossas ideias, nas nossas propostas, né, durante o embate eleitoral, que é o momento apropriado para isso, né? Porque hoje aqui todo mundo fala como pré-candidato. Então a gente, sempre quando vai comentar sobre saúde, educação, habitação e todas as demais políticas públicas importantes para a população, a gente comenta de uma forma mais geral e projetando isso lá para o futuro. Porque ninguém pode chegar aqui hoje na TV e dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Se coloca como ideia de um conteúdo, né, de grupo político que quer realmente um processo de mudança. Então, quando as pessoas dizem que a gente se fecha, a gente não se fecha. Agora, a gente tem posições firmes, né? Nós temos lado na disputa política, isso sempre fica muito claro. Os nossos parlamentares no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, têm colocado isso de forma muito clara. Entendeu? Nós temos lado na disputa política, que é o lado da população, é o lado do trabalhador, do aposentado, do estudante e dos excluídos. Então nós temos lado, nós não estamos do lado dos empreiteiros, das megas empresas e dos bancos. Isso não é radicalismo, não. Isso é questão de posicionamento político. A questão política, a questão do orçamento, ela é restrita. Ou ela atende um, ou ela atende outro. Essa história que vai atender a todos por igual não é verdade. Ou você usa o orçamento público, quando você está no cargo do executivo, para beneficiar um segmento, ou beneficia para outro. O governo federal é um grande exemplo disso, Sidney. Se você pegar hoje o orçamento do governo federal, eu como economista acompanho muito essas questões, 47% do orçamento é destinado a pagamento de juro dessa imoral dívida pública brasileira. Enquanto 3,9% é destinado para a saúde, 2,9% é destinado para a educação. Então o governo federal, o PT, que antigamente, outrora, era o Partido dos Trabalhadores, definiu uma prioridade. Eu vou atuar preferencialmente para atender os interesses do grande capital, para atender os interesses do banco. E se sobrar, eu vou atender o interesse da população. Porque se você pega 47% do orçamento, que é a metade de todo o dinheiro arrecadado, e usa esse dinheiro sem nenhum questionamento da dívida, porque a Constituição prevê uma auditoria dessa dívida. Então você usa esse dinheiro diretamente para fazer esse pagamento ao juro da dívida, em detrimento das políticas sociais, aumentando a desigualdade social nesse país, você vê o que é prioridade. Então é isso que a gente quer discutir, tanto na política nacional quanto na política local. O que é prioridade? E a gente vai para o debate. É isso aí. Dentro dessa temperatura, dessa análise que a gente está fazendo aqui da preparação, né, dessa pré-campanha para a eleição de prefeito de Cabo Frio, já perguntei a todos vocês, na rodada de entrevista que a gente fez em dezembro e janeiro,
quantos candidatos vocês imaginavam que a gente fosse ter na disputa pelo cargo de prefeito de Cabo Frio? Uns disseram 3, outros disseram 4, alguns disseram 5, os mais otimistas 6 ou 7. E hoje, o que você avalia em relação a essa reta final de ajustes, enfim, daqui a pouco está na hora de convenção e de registro de chapas? Quantos candidatos, na tua opinião, a gente vai ter aqui em Cabo Frio, Leitão? Esses fatos aí, Cid, não nos causa, a nós do PSOL, nenhuma surpresa. A gente, desde 2008, vem falando sobre isso, e mais recentemente, na eleição proporcional de deputado, em 2010, nós falamos isso. Está muito claro o que acontece na cidade e a população precisa estar atenta a isso. Cabo Frio tem tradicionalmente uma eleição polarizada. Normalmente é uma falsa polarização, porque os dois candidatos defendem o projeto igual, que é esse projeto que está aí, que não tem transparência, que não dá prioridade efetivamente às políticas públicas essenciais. Então, o que está acontecendo é um giro, né, digamos assim, em torno de uma candidatura única do governo, né, que vai juntar provavelmente Alfredo Gonçalves, Jânio Mendes, Paulo César e os candidatos, digamos assim, mais satélites, né, o Mansur, o Silas e o Froilán, que são todos candidatos ligados ao governo e da base de apoio do governador Sérgio Cabral. É provável que daí saia um nome só, isso já estava articulado. Tem muita gente que criticava esse governo, que por uma questão pragmática agora está junto com esse governo. E então vão tentar com isso criar uma falsa polarização de enfrentamento ao ex-deputado Alair Correia. E que no fundo, nunca deixou de ter vínculos com o governo Marquinhos Mendes. Eles ensaiam, fazem uma briga cênica na TV e tal, mas na realidade eles fazem parte de um mesmo projeto e ainda continuam tendo interrelacionamento em função de interesses comuns, de manutenção de interesses comuns que tem. Esse rompimento, na nossa opinião, nunca foi verdadeiro. Nunca foi verdadeiro. E todo mundo que acompanha os bastidores da política sabe perfeitamente da inter-relação que existe. É só você olhar para as pessoas que comandam o atual governo Marquinhos Mendes, são praticamente as mesmas pessoas que já comandaram o governo do ex-deputado, a Secretaria de Saúde, na área da educação. Quer dizer, existe uma inter-relação muito grande. E está muito claro o quadro. Vão tentar criar para você, cidadão, uma falsa polarização entre o candidato do governo, que pode ser o Jânio, o Paulo César, o Alfredo, ou qualquer um outro, e o ex-deputado Alair, que vão defender o mesmo projeto, não se engane. E na outra ponta vai estar a gente lá, né, com a nossa humildade, com as nossas dificuldades estruturais, mas com a nossa estatura ética, moral e uma enorme vontade de mostrar para você que existe uma outra alternativa, que existe um outro modelo de gestão a ser implantado e que existe um projeto de transformação que pode mudar a realidade da cara dessa cidade. Que ao longo desses últimos 20 anos, onde transitou mais de 5 bilhões no orçamento público municipal, e você olha para a cidade, eles colocaram asfalto, colocaram concreto, houve pequenos avanços em algumas áreas, mas muito aquém, gente, muito aquém da capacidade orçamentária que essa cidade tem e que deixou a cidade despreparada para se pensar no futuro. A qualidade de vida da população melhorou muito pouco, os equipamentos urbanos que você vê na cidade são muito aquém do investimento. Então essa questão maior é que precisa ser analisada. Você que está na rua, que vive questionando uma série de falta de políticas públicas que acontece na cidade ao longo de anos, quando você vota nessa polarização achando que vai mudar, você está sendo mais uma vez enganado. Vão repetir para vocês as mesmas promessas que fizeram em 2004, repetiram em 2008 e vão ter a cara de pau de fazer de novo em 2012. Agora, só que esse ano, na outra ponta, muito mais preparado, nós vamos estar lá para desconstruir esse discurso. Pode nos aguardar. Você acha então que são 3 candidatos? Para mim vão ser 3 candidaturas. Para mim vão ser 3 candidaturas. É uma opinião, evidentemente que a gente respeita todas as demais, mas a gente entende que vai ser uma candidatura vinculada ao governo, né? Que pode ser a do Jânio, que era um crítico contumaz a esse governo. Eu vi a entrevista dele aqui não vai nenhum ataque pessoal ao deputado, mas ele recebeu uma pergunta de um blogueiro da cidade, do Manuel Atanásio, onde que, relatando um fato no debate de deputado, que ele dizia que o governo era corrupto. Aí você vai compreender como é que um cara que há 2 anos atrás achava que o governo era corrupto, pode agora aceitar se aliar com esse mesmo governo. Tudo isso em nome de um pragmatismo do bem da cidade,
Se há 2 anos atrás eu digo que o cara é corrupto, eu vou me aliar com o cara para ganhar a eleição, que tipo de compromisso eu estou assumindo? Então esse é o questionamento que a população tem que fazer. Que tipo de compromissos estão sendo assumidos para vencer essa eleição? Que tipo de compromisso? O nosso, companheiro, é um só, é com a população. A gente não quer compromisso com o empreiteiro, a gente não quer compromisso com concessionária de serviço público, a gente não quer compromisso com nenhum agente do sistema financeiro. A gente quer fechar um compromisso com você que é da população e que eu tenho certeza que quer um projeto de mudança. O que falta é ter coragem e conhecer todas as alternativas que estão presentes no espaço político, mas é conhecer, não é ouvir alguém falar alguma, procurar conhecer de perto, conversar com as pessoas, ampliar um pouco o espaço para análise política, e aí você vai ver quem realmente tem um projeto diferenciado e quem está repetindo, ano a ano, as mesmas promessas. Vamos começar, então, a fazer aqui as perguntas dos telespectadores, seja pelo telefone, seja aqui pelo Facebook. A Vânia Carvalho publicou aqui no Facebook, na nossa página pessoal, o seguinte: Cláudio Leitão, bom dia. Todos os candidatos tendem a obedecer o que a base do partido quer. Você não acha que isso acaba prejudicando as candidaturas, já que muitas vezes o diretório estadual não está a par do que acontece na realidade municipal? Você, por exemplo, segundo a Vânia afirma e te pergunta aqui, teria muito mais chance de mostrar que veio se fosse candidato a vereador. Você não discute essa possibilidade com eles? Eles aqui, a questão da direção estadual do partido. A candidatura lá no PSOL, Vânia, ela não é fruto de um ato isolado do candidato, é fruto de um debate interno. O PSOL é um dos poucos partidos que promove isso. Você vê que na eleição de presidente, em 2010, o grande nome do partido, quem é? Era a ex-senadora Luiz Helena. E ela tinha, dentro do partido, uma posição que a gente lançasse um outro candidato, que não o Plínio. Essa posição foi derrotada, porque é a base que decide. Então a gente conversou aqui em Cabo Frio, né, evidentemente com o respaldo da estadual, que o melhor nesse momento para que a gente participasse do debate político, era a minha candidatura a prefeito. Não é fruto de um desejo pessoal meu e nem de ego nenhum, como alguns desinformados que não me conhecem, que nunca tiveram o trabalho de conversar comigo, nem 5 minutos, e fazem afirmações tácitas, que o Cláudio Leitão é candidato porque ele tem ego. Bom, outros dizem que o Cláudio Leitão é candidato porque ele é oportunista. Quer dizer, você vai ser oportunista assim, num partido de esquerda, num partido socialista que faz enfrentamento, que quer romper com o modelo, um partido que faz campanha com muita dificuldade. Quer dizer, não é o caso, companheiro. Então, Vânia, o debate da candidatura, tanto de vereador quanto de prefeito, é fruto de um debate interno que a base do partido, embora seja pequena, mas existe uma base partidária aqui. E as conversações de base, a gente entendeu para o nosso objetivo político que esse seria a melhor alternativa. Agora, a possibilidade foi considerada, só que a gente tomou uma decisão, né, de acordo com a vontade do partido, de partir para esse debate maior. Essa é uma decisão tomada, então, já? No dia 16 vai ser a nossa convenção, né? Convenção essa que está aberta, quem quiser conhecer um pouco mais do pessoal pode participar, né? Evidentemente. É claro que quem não é filiado não pode participar e votar, evidente, mas tem direito à voz, né? Não tem direito a voto. As reuniões do pessoal são abertas. Qualquer cidadão pode ser, e deveria ser assim. Partido político não tinha que fazer reunião fechada. A nossa sede fica ali na esquina da Rua Portugal com Rua Inglaterra, ali no Jardim Caiçara, e no dia 16 de junho, às 15 horas, é um sábado, nós vamos fazer a nossa convenção municipal, onde serão homologadas a chapa majoritária e a chapa contendo os candidatos que vão participar da eleição proporcional. Isso é aberto, qualquer cidadão pode ir lá e participar do debate político. E ele vai constatar o que eu estou dizendo aqui, que a candidatura é fruto de um debate interno do partido. Já teve discussão em relação a quem compõe a chapa com você? Quem é teu companheiro como candidato a vice-prefeito? Essa discussão é a que falta fazer, né? Escolher o nome do vice, que a gente tem aí até o dia 16 para definir. Estamos lá conversando internamente, né, e a gente está analisando a questão de que uma pessoa do 2º Distrito de Tamoios, um companheiro do partido, possa, né, abraçar essa causa e tentar colocar em Tamoios, né, de uma forma mais clara
para a população o nosso desejo, né, de transformar essa realidade. A população de Tamoios, Cid, é uma que mais é a parte, né, de Cabo Frio que mais foi vítima dessa série de promessas que foram promessas prometidas e que não foram realizadas. E eles estão lá, e os caras estão voltando lá agora dizendo, não se preocupem não, tudo que nós não fizemos nos últimos 20 anos, nós vamos fazer agora. Quer dizer, aí o cara lá que está lá em Tamoios, que já assistiu essa lenga-lenga há muito tempo, tem a oportunidade de dar uma resposta. Porque, cidadão, a resposta que você pode dar a esses caras é na urna. Não existe nenhum outro momento onde você possa mostrar a sua insatisfação com o atual quadro político. E é assim, se o quadro político está bom, se a situação está boa, se você acha que as políticas públicas que podem mudar a sua vida para melhor estão funcionando, você tem que ir lá e dar um voto de confiança para quem está no governo, para quem o governo vai apoiar, para quem já esteve no governo e teve oportunidade e não fez, ou fez. Então você tem, se está bom, você tem que manter. Se não está, eleição é para isso. É momento oportuno para que você possa fazer renovações no quadro político, em todas as áreas, tanto na Câmara de Vereadores quanto no cargo de executivo. É você que tem que decidir isso. Se está bom, mantém. Se não está, a tendência é trocar. Isso acontece nos outros estados, nas outras cidades, em todos os locais do mundo. Olha o que aconteceu na França, olha o que aconteceu na Grécia, nos países árabes. A população está sendo vitimada por uma série de políticas públicas equivocadas, neoliberais, de arroxo dos direitos sociais, e a população deu uma resposta, tanto na Grécia quanto na França. Então está na hora de você que está insatisfeito com o quadro político de Cabo Frio dar uma resposta nas urnas, e alternativas estão aí. Basta que você conheça, acredite e confie um pouco mais. Não é fácil não, eu reconheço, Cid, não é fácil hoje, dada a degradação do quadro político. A gente é muito bombardeado pelas notícias ruins que vêm de Brasília, né? A CPI do Cachoeira, que está polemizando essas questões, entendeu? E você vê que na CPI do Cachoeira estão envolvidos os 3 principais partidos do país. Para você ver como é que o quadro é negro, né? Estão envolvidos o PSDB, através do Marconi Perillo, estão envolvidos o PMDB, do governador Sérgio Cabral, que agora, com a quebra do sigilo da Delta Nacional, dificilmente o Cabral vai escapar de ter que dar explicação lá na CPI. E o governador de Brasília, do PT, que é o Agnello Queiroz, quer dizer, são os grandes partidos envolvidos nesse processo. E são exatamente esses 3 partidos que recebem a maior parcela de doação das empreiteiras, dos bancos. Por aí você já vê quem esses caras vão defender em primeiro lugar, não se iluda não, entendeu? Quem está lá brigando por vocês, lá são os partidos menores, e o PSOL é um deles, que está lá firme na CPI, exigindo apuração e cobrança de todos os demandas que foram feitos por dinheiro público. Então você tem uma oportunidade aqui em Cabo Frio de dar uma guinada, de dar uma mudada, tanto na questão da Câmara dos Vereadores, colocando lá pessoas que efetivamente vão fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, pessoas colocando lá, pessoas comprometidas com a população, que vão apresentar projetos de leis que efetivamente vão fazer melhorar a tua qualidade de vida. Agora, se você mantém lá os mesmos caras e mantém no executivo os mesmos caras ou os representantes desses caras, o que você espera de mudança? Né? A gente precisa ter coragem. Olha o quadro com pessimismo, mas a gente tem que ter o otimismo da vontade. Os grandes ideólogos do socialismo já diziam isso no passado, né? Vamos opor ao pessimismo da razão o otimismo da vontade. O quadro é duro, é difícil, mas tem gente militando do lado bem da política. Você não pode se deixar enganar por aqueles maus políticos que chegam para você e falam assim, olha, é tudo igual, político é tudo igual e todos os partidos representam a mesma coisa. Não é não. Tem muita gente boa tentando fazer o bom combate, militando dentro das boas práticas políticas. O que falta é você que está um pouco alienado, você que está um pouco afastado por esse descontentamento que você vê da política, prestar um pouquinho mais de atenção. Embora você não faça isso diariamente, durante o ano todo, mas pelo menos durante o período eleitoral, vamos dar uma comparada, vamos olhar o histórico de cada um, vamos olhar o patrimônio pessoal desses caras. Entendeu? Como é que o cara que ganha 15 mil reais, que ganha 20 mil reais, pode ter o que tem? Olha para os deputados aí, olha para alguns candidatos, algumas pessoas que exerceram o cargo do executivo em Cabo Frio, em outras cidades. Isso tem que te dizer alguma coisa. A mudança parte da gente. Se a gente não tomar uma atitude individual,
a gente não muda o coletivo, né? E uma outra coisa, Cid, que acontece muito é assim, é a prática do voto útil em eleição, né? Eu vou votar para perder, vou votar no candidato que vai perder, como se isso fosse um campeonato de futebol. Você tem que votar de acordo com a sua consciência, porque é assim, é um trabalho de formiguinha. Porque se você pensar assim, e os outros 135 mil eleitores de Cabo Frio pensar, aí que não muda nada mesmo. Você tem que fazer o teu papel de cidadão, ir lá e votar de acordo com a sua consciência. Voto útil pode até ser admitido em cidades que tem segundo turno, que aí você pode, eu até admito uma situação dessa, eu não o pratico, mas eu até admito que o cidadão possa fazer. Agora, numa eleição que não tem segundo turno, que você tem que manifestar a sua vontade, você tem que ir lá e votar em quem você acredita e deixa o processo acontecer naturalmente. Estou conversando aqui com o Cláudio Leitão, presidente do PSOL de Cabo Frio, pré-candidato do partido à prefeitura da cidade. A gente vai para o intervalo e retoma esse bate-papo já com o Leitão, deixando o nosso telefone à sua disposição, é o 2643-6307. Ligue, participe, deixe sua pergunta, seu comentário. Vale também participar através das redes sociais, especialmente no Facebook e no Twitter, ou no e-mail redelitoralnews@hotmail.com. Você que nos assiste aqui em Cabo Frio, através da Costa do Sol TV a cabo, que é a nossa operadora de TV por assinatura, e você que nos assiste aí em qualquer lugar do mundo, pela internet, no site redelitoral.tv.br. Aliás, tem novidades tanto na Costa do Sol, quanto no nosso site. Na Costa do Sol, logo chega o sinal digital, né? Está tudo sendo preparado pela equipe do Miguel, do Haroldo, do Marcão, na parte técnica, e logo você terá aí o sinal digital da Costa do Sol TV a cabo. E no nosso site, além das novidades, das promoções, da interatividade, logo você também, é um pedido de muita gente, né? Terá o suporte do nosso sinal em tempo real para todas as plataformas, no iPad, no iPhone, seja no iOS 3, seja no Android, nos Blackberries. Logo você terá também acesso em qualquer lugar do Brasil e do mundo a essa nossa programação online, ao vivo, na internet. Hoje você nos assiste nos computadores, nos notebooks, nos netbooks, né? Você consegue nos assistir com perfeição. E a gente está preparando já o suporte, né? Vem aí a Litoral News nos iPhones, nos iPads, no Facebook, em todos os lugares, para você ficar realmente ligado nas coisas que acontecem em Cabo Frio. Vou para um rápido intervalo comercial, não sem antes agradecer aqui a Central de Negócios Costa do Sol pelo convite que me foi feito para ser mestre de cerimônias do lançamento, né, desse modelo interessante de associativismo que é a Central de Negócios da Costa do Sol. Amanhã, quinta-feira, 7h30 da noite, aqui na Branca Confeitaria, no centro de Cabo Frio, a Central de Negócios faz o seu lançamento, né, mostrando suas propostas, recebendo representantes do Sebrae, palestrantes importantes e apresentando à sociedade cabo-friense, à população de Cabo Frio, quem são os empresários que participam da Central de Negócios. Já recebi aqui o Dulfe Paz, que é o presidente da Central de Negócios, para falar sobre essa entidade dos seus objetivos, e amanhã a gente vai estar lá, né, cobrindo tudo aqui pela Rede Litoral News a partir de 7h30 da noite, na Branca Confeitaria. Obrigado ao Dulfe, obrigado ao Cláudio Viviane, meu amigo querido, a Maria Inês e a toda a equipe, né, citando os três, quero abraçar a todos os integrantes da Central de Negócios e agradecer pelo convite para que a gente seja o mestre de cerimônias dessa apresentação da Central de Negócios da Costa do Sol. Um rápido intervalo, voltamos na sequência, entrevistando Cláudio Leitão, ao vivo, aqui no programa Sidney Marinho. Fique ligado, voltamos já na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já. Oferecimento Autoviação Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Shopping dos Componentes Eletrônicos, comprar com quem entende é muito melhor. Jack Grill Self-Service Aquilo, todo dia um cardápio equilibrado e delicioso. Clinerp, a clínica de Cabo Frio, com padrão de qualidade e excelência no atendimento. Quiosque Costa do Sol, o sabor na beira da praia. Nós já estamos de volta ao vivo aqui com o programa Sidney Marinho, na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Drogaria do Povo, tem sempre uma pertinho de você, essa é de Cabo Frio. A Drogaria do Povo se preocupa com a nossa população e por isso mantém o
o seu plantão de 24 horas na Praça Porto Rocha, ali ao lado do Bradesco. Pode confiar, Drogaria do Povo, 24 horas ao seu lado. Tem também o Disque Entrega, 26430507, 26430507, o Disque Entrega da Drogaria do Povo. Medicamentos com até 70% de desconto e preços fantásticos, né, no setor de beleza, higiene e perfumaria. As placas amarelas apontam o caminho da economia. Na Drogaria do Povo tem sempre uma pertinho de você. Quero lembrar que estaremos a partir de semana que vem ao vivo na Feira Forte. Serão 100 horas de transmissão, sendo que dessas 100 horas, mais de 50 ao vivo, direto da Feira Forte, trazendo para você em casa, nos comércios, na sexta-feira, no sábado, né? São dias de trabalho, as pessoas estão aí nos comércios, nos hotéis, nas pousadas, trazendo tudo que está acontecendo na Feira Forte. Você já vai conhecer as promoções, já vai saber o mapa da mina para economizar de verdade, né? Com os expositores desfilando aqui na nossa programação e mostrando lá o que estão oferecendo na Feira Forte, além das inúmeras atrações dessa que é a maior feira de descontos do estado do Rio de Janeiro. Feira Forte 2012, a Litoral News é a emissora oficial da Feira Forte, estará transmitindo tudo ao vivo. Com o apoio da Costa do Sol TV a cabo, nossa TV por assinatura, estaremos ao vivo, direto do Centro de Eventos, direto da Feira Forte, já a partir da próxima quarta-feira, ao meio-dia, quando começa toda a preparação, né, a inauguração da feira às 14h. Você terá todos os detalhes, todas as promoções, vai conhecer o que os expositores estão levando de melhor para oferecer descontos para você. Descontos de até 70%, vale a pena. Na Feira Forte 2012, mais uma da Rede Litoral News, porque Cabo Frio se vê aqui na imagem da nossa cidade. Aliás, eu estou aqui com um pré-candidato a prefeito, né, e é importante a gente lembrar o calendário já anunciado, está publicado no nosso site redelitoral.tv.br. Assim que as candidaturas estiverem homologadas, né, os partidos e os candidatos receberão o documento oficial de confirmação dessas datas, mas já anunciamos, né, que serão 3 debates entre os candidatos a prefeito, serão 3 rodadas de entrevistas com o mesmo tempo em cada bloco, cronômetrozinho na tela, para tratar dos assuntos importantes, oferecendo, né, a igualdade de chances, como preza e como manda a lei eleitoral. A gente já tem se preocupado em fazer isso aqui desde o primeiro momento, mesmo fora da campanha. Na campanha, obviamente, a conduta continuará sendo essa. Então, no dia 31 de julho é o primeiro debate entre os candidatos a prefeito. No dia 4 de setembro, o segundo debate entre os candidatos a prefeito. E no dia 2 de outubro, o debate final, o grande debate final, no Teatro Municipal de Cabo Frio. Essa é a nossa intenção, com os candidatos no palco sendo sabatinados ali por uma plateia de 50 eleitores indecisos, né, no dia 2 de outubro. Os debates serão sempre às terças-feiras, sempre às 7h. E no dia 28 de agosto haverá também o debate entre os candidatos a vice-prefeito. Além das rodadas de entrevistas com os candidatos a prefeito e dos debates entre os candidatos à Câmara Municipal. No dia 7 de outubro, a grande cobertura da Rede Litoral News nas eleições, desde as 7h, a preparação das sessões, a votação, você vai ter as imagens, as notícias, as informações, quando necessário até por telefone, até pela internet, para garantir a agilidade da cobertura. E a partir das 5h começa a apuração dos votos, e você sabe, né, aqui na Rede Litoral News você vai ter cada voto, vai conhecer já os boletins de urna de cada sessão, assim que as sessões forem fechadas. E no dia 8 de outubro, às 9h, o novo prefeito de Cabo Frio estará conosco aqui no programa Sidney Marinho, conversando com a população. Já no dia 7, obviamente, vai falar, mas aí é uma entrevista mais rápida, porque eu sei que quem ganhar vai comemorar, não é verdade? E no dia 8, segunda-feira, já no primeiro dia após o pleito, no primeiro dia após a eleição, vamos receber o novo prefeito eleito de Cabo Frio aqui para uma conversa mais calma, mais tranquila, um pouco mais elaborada e aprofundada com a população de Cabo Frio. Então, tenho feito isso aqui com todos os pré-candidatos, faço questão de, né, na tua presença, informar essa agenda ao vivo para que você já coloque lá nos teus compromissos, Cláudio Leitão. Importante desse espaço de debate, você colocou aí de uma forma muito clara, e a gente não pode, né, porque está na sua presença, deixar de elogiar essa postura que a Litoral News e você que no seu programa tem adotado. Agora, é preciso que a população saiba que nem todo mundo está tomando essa atitude, que você, que o pessoal da Jovem TV também está tomando, de abrir espaço igual, de forma democrática. Tem muita gente que deveria olhar esse espírito democrático seu e de outros e implementar isso também em seus programas, porque só recebem pessoas que estão ligadas a determinado grupo político. Isso é mais um motivo que pode servir de reflexão para você, que está aí do outro lado da tela,
tela acompanhando toda essa movimentação política. Que tipo de interesse move essas pessoas para só ouvir alguns? Entendeu? É uma reflexão que eu deixo para você, né? E você dê também a resposta onde você e no momento que você entendeu oportuno, né? Então, no bloco anterior a gente falou a respeito dessa questão da candidatura proporcional. A gente sabe que, né, o quociente eleitoral em Cabo Frio, para eleger um vereador, vai beirar a casa aí dos 6.000, 6.200 votos, por aí, né? Depende da definição final do número de eleitores e das próprias abstenções, das próprias ausências. Qual é a estratégia que vocês têm, a partir do momento que se defina uma candidatura sua a prefeito, para tentar eleger um vereador? Que tipo de estratégia o pessoal vai adotar? Ô Sidney, a gente vai disputar as eleições de uma maneira geral. Embora a gente reconheça as nossas dificuldades, como eu falei desde o início, as nossas dificuldades estruturais, mas o PSOL não é um partido que foi feito apenas para disputar a eleição, não. O PSOL é um partido que tem um projeto nacional, é um partido que veio para ficar, né? A gente nasceu de uma dissidência do PT e é bom que a população saiba disso, que as pessoas, meu companheiro, que fundaram o PSOL, estavam no poder com o PT. Isso até serve para que você possa analisar e fazer muito bem aquela distinção entre o que é trabalhar militar com boas práticas políticas e o que é entrar nos velhos esquemões, como acontece em algumas situações aqui em Cabo Frio. Então as pessoas, as principais lideranças que fundaram o PSOL estavam no governo, no poder, poderiam desfrutar de todas as benesses de quem está no poder, mas preferiram romper com o PT por entender que o projeto político, o projeto de país que o PT queria implementar não era o que se tratava anteriormente, desde o tempo da fundação do PT e com o próprio crescimento do PT. Então as pessoas que militam no PSOL têm isso em mente. Não serve ganhar de qualquer maneira, não serve ter o poder apenas para ter o poder. O poder, no nosso sentido, ele tem que ser exercido no sentido de transformar essa realidade que está aí e melhorar a vida da população. Então é por isso que a gente, às vezes, não aceita receber doações de grupos econômicos, porque a gente sabe que se a gente aceita, tem que dar a devida obediência àquele grupo econômico. Se a gente aceita receber dinheiro de determinadas empreiteiras que são contumazes superfaturadores de obra pública, a gente assume o compromisso de, na hora que estiver no poder, ter que negociar esses interesses. Daí a nossa dificuldade de fazer campanha. Como eu disse anteriormente, o nosso compromisso é com a população. Mas nós vamos disputar, nós vamos conversar, nós vamos dizer para a população os nossos projetos e ideias e vamos buscar vencer, tanto na eleição maior, na majoritária, quanto na eleição proporcional de vereador. Eu acho que até é fundamental que a população reflita sobre a participação do PSOL em todos os parlamentos que ele está presente, nas Assembleias Legislativas dos Estados e no Congresso Nacional, e veja como age um parlamentar do PSOL, como age, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um cidadão chamado Marcelo Freixo, a nossa deputada Janira Rocha, o nosso vereador Eliomar Coelho, o outro vereador do PSOL, Paulo Pinheiro, no Congresso Nacional, as atitudes do Chico Alencar, do Ivan Valente, do Randolph, agora lá na CPI do Cachoeira. Aquele posicionamento dos parlamentares do PSOL de defesa da população é o que você vai ver na Câmara de Cabo Frio. Porque hoje o que você vê na Câmara? Uma subalternidade ao prefeito, de 10 vereadores que, por serem da base do prefeito, questionam muito pouco, fiscalizam menos ainda. E dois vereadores de oposição que são do grupo do ex-deputado, que também não tem interesse em mudar nada. Então os debates na Câmara são muito pobres, são muito poucos efetivos em termos de mudança, de efetiva fiscalização. Não adianta você dizer que o dinheiro sumiu se você tem bancada de vereadores que não fiscaliza, que o prefeito vai lá e fala isso, que o Marquinhos não geriu o dinheiro corretamente. Aliás, antes ele dizia que tinha corrupção. Aí no meio do caminho ele mudou o discurso, dizendo que Marquinhos não tomou conta. Quer dizer, isso é mais uma prova de que há acertos políticos. Porque quando o cara tem uma posição e muda, favorecendo teoricamente o seu adversário, é porque houve um acerto. Então é isso que a população precisa ter naquela Câmara de Vereadores, quem efetivamente fiscalize a gestão do dinheiro público e quem proponha medidas legislativas e de lei que possam trazer benefício à população. A Câmara hoje, Cid, e aqui eu volto a dizer, não vai nenhum ataque pessoal, nenhum vereador. Não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo política.
A Câmara hoje é extremamente contestada pela população. Aí você que vai votar, vai reeleger de novo os caras que você não concorda, é momento de renovação, é o que eu falei anteriormente. A eleição é para isso. Se você realmente está satisfeito, mantenha os caras lá de novo. Se você quer isso aí, vote mesmo. Agora, se você não está satisfeito com esse momento político, é a hora de renovar. E o PSOL é uma alternativa de combate, de vereadores, de deputados, de senadores combativos que estão lá para defender o interesse público. Então, essa questão que você falou de colocação, de como a gente vai participar, nós vamos para o embate, vamos para o enfrentamento, com independência, com tranquilidade, com paz de espírito, porque o nosso objetivo é falar a verdade, olhando no seu olho, sem medo, com coragem. Porque não adianta fazer ameaças, telefonar para... Ontem eu estava lá na Iva Maria, dando uma entrevista, e um cidadão ligou para o telefone celular da Iva Maria para me ameaçar. Já deixaram bilhetinhos no meu carro, alguns outros companheiros já vieram me avisar, pô, fulano chegou mandando você ter cuidado. Não adianta, isso não intimida a gente, não. Até porque a gente não está atacando pessoalmente ninguém. Nós estamos fazendo crítica política, críticas que afetam esse modelo de gestão pública aqui em Cabo Frio, que a gente não concorda. Então, essa questão das ameaças não vão nos atingir, não vão nos calar e nem nos fazer parar. O Marcos Vinícius, nosso telespectador do Jardim Caiçara, pede exatamente que você fale, né, sobre esse episódio que aconteceu ontem, lá na Rádio 104, no programa da Iva, quando você recebeu... Como é que foi essa um cidadão essa ligou ameaça? De um telefone público, né? Depois a gente foi checar lá, era um telefone orelhão, um telefone público, ameaçando que eu estou falando demais e que iam me pegar. Quer dizer, é aquela questão, entendeu? Tem pessoas que não gostam de ouvir verdades, outras dissimulam a verdade, outras fingem brigas para depois ter benefício lá na frente. A gente é reto, a gente fala a mesma coisa. Uma das coisas que você tem que prestar muita atenção no político é a sua coerência de ideias, a sua coerência de proposta e a tua vida pregressa. Então os caras não têm como me atingir porque eu tenho uma vida reta, Sidney. Eu sou um cara, inclusive o professor Chicão faz umas postagens lá de brincadeira, dizendo que eu sou rico, né? É uma brincadeira do professor Chicão lá no blog. Já fez o churrasco para inaugurar a mansão? E tem pessoas que acreditam naquilo, cara. É impressionante, sem me conhecer, fazem uma série de julgamentos de valor. Companheiro, eu sou trabalhador, eu sou um cidadão igual a você, comum, que vai no mercado, que vai na farmácia, que vai no banco, e que está indignado com esse processo político e está na luta para mudar. Eu tenho talvez um pouco mais de coragem, talvez um pouco mais de preparo para tentar exercer um cargo público, mas estou aí com o mesmo objetivo que você, tentar transformar essa realidade. Me recuso a abandonar os meus sonhos e as minhas utopias e a minha esperança de ver essa cidade, esse estado e esse país melhor, uma outra forma de organizar a sociedade. Então não é essas ameaças que vão me calar e me fazer tirar do caminho. Então há pessoas corretas na vida pública, há pessoas com propostas para colocar para o debate e você tem que decidir. Só não feche os seus olhos a isso. Não ache porque aquele cara tem maior poder econômico, que vai fazer uma campanha política rica, né, com muita placa, com muito papel, com muita participação, com muita gente na rua, com muita camisa, porque certamente, companheiro, tem alguém financiando aquilo ali, tem alguém botando grana naquilo ali, e são sempre os mesmos. Se você tiver um trabalhinho de observar quem são os doadores de campanha nessa eleição de Cabo Frio, você vai ter uma surpresa muito grande. Você vai ver que esses candidatos aí que se dizem adversários têm os mesmos doadores de campanha. Eles têm os mesmos financiadores de campanha. Agora vai ver se o cara quer fazer doação pra gente. Até porque a gente não aceita. A gente prefere ir com uma campanha espartana para as ruas, mas falando a verdade. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir, entendeu? Com muita tranquilidade, porque está ali para defender o interesse da população. Como é que o pessoal pretende usar, aqui na eleição de Cabo Frio, Cláudio Leitão, as figuras de expressão nacional do partido, como o Chico Alencar, como o próprio Marcelo Freixo, que vai ser candidato a prefeito da capital? Mas de que forma você pretende utilizá-los na eleição aqui de Cabo Frio? O pessoal, o Sidney, é um partido que tem uma unidade, né, muito grande nesse sentido. Você vê que o PMDB, o PP, o PDT, eles têm uma
pancadaria interna muito grande. A gente tem também as nossas divergências, mas não de projeto, não de natureza ideológica. Então já está acertado a participação do Chico Alencar, do Marcelo Freixo, da Janira, das grandes figuras públicas do partido, para nos dar uma força, porque a gente entende que isso transfere para a população que nós estamos imbuídos de realizar realmente um projeto que rompa com todo esse processo e que mostre que tem credibilidade, que essas pessoas realmente hoje são muito respeitadas dentro do espaço público. O Marcelo Freixo, ele é um rapaz que vive hoje sob ameaça de morte, você sabe disso, né? Ele empreendeu uma luta contra as milícias no Rio de Janeiro, ele foi o presidente da CPI das milícias na ALERJ, na Assembleia Legislativa, que indiciou e prendeu mais de 200 pessoas, mais de 200 milicianos. Meia dúzia parlamentares, deputados e vereadores que eram milicianos reconhecidamente envolvidos em crimes e que foram presos. Então, realmente, o Marcelo ganhou um volume de inimigos do lado do mal muito grande. E ele hoje vive sob proteção policial lá no Rio de Janeiro por causa dessa atuação dele. E se você for perguntar ao Marcelo se ele se arrepende, ele diz claramente, com toda a tranquilidade, com toda a humildade, que não. E ele fala, ele vai além, ele fala: estou cumprindo o meu papel de cidadão. É esse o papel que o pessoal quer ter. Ele quer ser uma caixa de ressonância dos anseios populares, descompromissado desses interesses escusos da política. Tudo bem, a gente reconhece que o ambiente da política hoje é desfavorável. É desfavorável, sim. Existe muita gente querendo se arrumar, que está aí para ter uma boquinha, que o cara quer ter uma vaga de vereador lá para arrumar grana, a gente sabe que tem isso. Mas cabe a você, cara, com seu discernimento, somente você que tem uma capacidade maior de se informar, que tem mais oportunidade de ter acesso à informação, consegue estabelecer essa diferença. A gente sabe que tem um cidadão que está lá na periferia, que foi penalizado ao longo de anos de políticas públicas na área da educação, foi penalizado por políticas públicas na área de cidadania, que tem uma dificuldade maior de fazer essa análise desse quadro político. Agora, você, inclusive, você que é mais informado, que é mais preparado, tem até um dever de cidadão de ajudar esse companheiro que está lá, que não tem esse preparo igual a você, de procurar clarear esse processo. Porque a gente não pode se iludir, Sidney. Tudo na vida da gente depende de decisão política. O preço da passagem, do feijão, o preço da carne, a escola do seu filho, a saúde pública, tudo depende de decisão política. E quando a gente coloca o nosso voto na urna e coloca um cara lá que você não confia, coloca lá um picareta, um cara que já tem uma série de processos com a questão da lei do ficha limpa, você quer o quê? Que mude o quê? Aqui em Cabo Frio, os caras estão comemorando condenação. Você acredita nisso? O pessoal de Alaí comemorou que ele foi condenado por improbidade administrativa e a condenação não atingiu os interesses eleitorais do cidadão. Você já viu a distorção do que é isso? Os caras comemorarem uma condenação por improbidade só porque não atinge os direitos políticos? O que é isso? Ou a gente rompe com esse processo, ou a gente não muda nada. Esse vai ser a nossa tarefa, vai ser didática, vai ser no enfrentamento político. Apesar, como já disse, de ter todas as dificuldades que a gente vai ter para fazer campanha. Nós, inclusive, vamos lançar um manifesto à população, né, no momento oportuno, evidentemente. Nós vamos colocar a conta do partido para que a população nos ajude com doação, para que a gente possa efetivamente levar a cabo as lutas populares. Porque nós não queremos financiamento desses caras. Não adianta ter o poder pelo poder, não adianta. Porque você não muda a realidade das pessoas, entendeu? E você não faz o enriquecimento da cidade, a melhora na qualidade de vida, conforme eu falei, não adianta. E esses caras querem o poder pelo poder. Olhem para a saúde, para a educação, para o saneamento, para a habitação popular, para o meio ambiente. Você vai olhar o quadro, faz uma análise que você vai ter a resposta disso. Até por essa falta de recursos, né, que você já comentou aqui mais de uma vez durante a entrevista, como é que é a estratégia de vocês? Vocês apostam na questão da eleição para prefeito, na televisão, dos debates, pretendem fazer comícios, quantos? Como é que é a estratégia que vocês já estabelecem para a campanha, Leitão? Nós vamos usar as duas, nós vamos estar nas ruas, evidentemente, porque não adianta também você estar ali na mídia, você tem que estar nas ruas, conversando diretamente com a população, né? Você tem que, e nós vamos usar, sola de sapato, muita conversa e explicar os nossos projetos,
E a gente deve ter pelo menos uma condição mínima de passar, né, essas informações no dia a dia nas ruas. E vamos debater na mídia. Cabo Frio hoje é uma cidade com, desculpe, com 135 mil eleitores, né, é o que se deve ter, 190 mil pessoas, e realmente não dá mais para você fazer a eleição como numa cidade pequena. Você precisa desse instrumento poderoso que é a mídia. Mas ela não pode ser só a alavanca, ela tem que ser também um instrumento auxiliar que vai ajudar essa participação de rua. E nós temos disposição de ir para a rua e vamos lá conversar com a população. Até porque a gente não tem que esconder nada. Que tem muita gente ligada ao governo que nem na rua anda, com medo das perguntas da população em função do caos que se transformou a administração pública dessa cidade, entendeu? Então nós vamos estar na rua com toda a tranquilidade do mundo, porque a população nos recebe bem, ela reconhece esse esforço que a gente faz para debater a verdade, para procurar trazer questões para o debate, principalmente para o debate de mídia, que os caras não querem falar. Você acha que eles querem falar de transparência das contas públicas? Eles querem manter esse esqueminha aí, viciado, que você faz aquele balancete resumido, manda para a Câmara de Vereadores, que aí eles fazem uma cooptação do Legislativo e a Câmara não investiga nada. Ou seja, nosso projeto é muito mais abrangente. A gente quer ter um portal com detalhamento, estratificando todas as receitas, todas as despesas, onde foi gasto, abrir todos os contratos, todas as licitações, para que toda a sociedade fiscalize, não só aqueles 17 que vão estar lá, não, a sociedade toda tem que fiscalizar. Para quem não tem acesso à internet, nós vamos assumir um compromisso de editar isso em papel e deixar isso público nos parques, nas praças públicas, para que todo mundo saiba o que é feito com dinheiro público nessa cidade. Coisa que eles não querem debater. Aí você traz isso para o debate, pergunta a eles, eles invariavelmente respondem assim: nós não vamos mudar nada, vamos manter o que está aí. E é isso. Se você quer isso, vote nos caras. Se você não quer, mude. Essa é a questão central dessa eleição. E vai estar um bloco aqui, fingindo que é uma polarização, né? Provavelmente, né, deve ser isso, o ex-deputado com um candidato do governo que vai englobar todas essas candidaturas, fingindo que só eles existem, e a gente vai estar lá do outro lado, debatendo questões que eles não querem conversar na mídia. A gente está aí há 12 dias do início das convenções, a partir do dia 10 de junho, né, e até o dia 30, a lei eleitoral e o calendário das eleições prevêem que as convenções sejam realizadas. Você foi sondado por alguém? Já teve alguma... Apesar dessa postura que você... Não quero alianças. Mas já houve uma sondagem, houve uma conversa? Falei, então, vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar. A gente já recebeu de tudo. Propostas razoáveis de aliança política, dentro de um critério, e indecorosas também, pra você ter uma ideia. Mas é o que eu falei anteriormente. A gente se recusa a abandonar os nossos sonhos, as nossas utopias, a nossa esperança de mudança. Porque os caras que estão no poder, que estão com a caneta, que estão com dinheiro público, ou que estão com muita grana dada por empreiteiros para que eles assumam o poder, eles acham que pode comprar todo mundo. Os caras acham mesmo. Vamos lá dar uma grana para os caras e a gente traz para cá. E não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Então, nós recebemos propostas de alianças e recebemos propostas de coisas estranhas. Mas a gente tem um projeto que é diferente, um projeto político que é diferente desse que está aí, e realmente não houve possibilidade de se discutir essas questões. Até porque você testemunha, todo mundo está vendo aí como está sendo feito esse critério de aliança. O cara é aliado hoje, vira adversário amanhã. Todos esses caras que estão aí, caras no sentido não é pejorativo, todos esses agentes políticos, vamos colocar então a coisa no termo correto, que estão aí, e eu vou repetir o nome sem nenhum problema. Jânio Mendes, Alfredo Gonçalves, Paulo César, Alair Correia, Silas Bento, Cláudio Mansur e Froilán Moraes, não são esses? Todos eles já estiveram juntos em momentos políticos de Cabo Frio. São ora adversários, ora aliados, de acordo com a conveniência pessoal e de grupos políticos. Diz que isso é mentira. Se você diz que é mentira, liga agora para o Cregama e me desmente se eles já não estiveram juntos em algum momento político da cidade, ora adversários e ora aliados. Ou seja, fazem parte de um mesmo jogo, de uma mesma cena política. São atores diferentes que já participam dessa cena política há muito tempo. A gente está por uma outra via, que é a via que quer contato direto com a população, que quer ouvir a população e que não quer fazer administração pública de cima para baixo,
como eles falam, não. A gente quer fazer administração pública com participação comunitária, dos conselhos municipais efetivamente participando, não apenas propondo, como também fazendo gestão, como diz a Constituição, que foi um avanço para esse país, a Constituição de 88, que criou os conselhos municipais para que aumentasse, que a gente radicalizasse a participação democrática da sociedade no governo. A gente tem um projeto de sociedade inteiramente diferente desses caras. A gente tem um projeto de gestão dos recursos públicos inteiramente diferente desses caras. A gente não tem projeto mirabolante para gastar um monte de dinheiro e fazer a fortuna de empresário, não. A gente quer prioridade nas políticas públicas essenciais. Antes de fazer teleférico, elevador panorâmico, coisas mirabolantes na cidade, a gente tem que resolver a questão da saúde, a gente tem que colocar PSF em 100% desse município, a gente tem que resolver a questão do centro de imagem, que eu comecei falando isso em 2008 e agora estou vendo vários candidatos que elogiavam a saúde da cidade dizer que a cidade tem um centro de imagem, porque o centro de imagem da cidade está na mão dos mesmos caras que gerem a saúde pública da cidade. Todo mundo sabe disso na cidade, eu falo isso desde 2008. E agora está todo mundo falando aí que a cidade tem que ter um centro de imagem. Centro de imagem é ter raio-x, ter ressonância, ter ultrassonografia, que o município não tem e faz paralelo, faz privado na saúde. Então a gente tem que resolver a questão da educação, do meio ambiente, o patrimônio cultural, natural, histórico da cidade que está se deteriorando. Tem uma série, gente, de prioridades que requer atuação firme do poder público e que não está sendo feito. E a gente vai gastar dinheiro com coisas mirabolantes para atrair, com o suposto argumento de atrair turista, transformar Cabo Frio em Miami, em Cancún. O turista que vem a Cabo Frio não quer isso não. A gente tem inúmeras condições de melhorar a qualidade de recepção do nosso turista sem precisar gastar essa infinidade de dinheiro que seria muito bem aplicada aonde precisa ser aplicada, que são as políticas públicas essenciais. Então nós temos um projeto divergente do projeto desses caras, que esse ano a gente vai ter uma condição de discutir ele melhor do que nós discutimos em 2008. Então dessa vez nós vamos ter uma condição de colocar isso de forma muito clara, até mesmo porque eu entendo que como terão um número menor de candidatos, a gente vai ter um espaço maior na propaganda eleitoral para poder dizer isso para a população e vamos depois transformar isso também no dia a dia das ruas. Então a gente vai ter uma oportunidade, você vai ter uma oportunidade de conhecer muito melhor, qual é o objetivo e quais são as ideias e propostas do PSOL. E como eu falei antes, Silvio, o Cid não governando apenas com o quadro do PSOL, não. Tem muita gente notáveis na sociedade civil que querem dar uma contribuição à vida pública e não estão dando, são pessoas preparadas, com grande conhecimento em diversas áreas, que não estão dando porque não confiam no projeto político desses agentes que governaram Cabo Frio durante todo esse período e que se somariam nesse projeto do PSOL desde que eles compreendessem a seriedade de um projeto como esse, que vai ter apoio de Marcelo Freixo, Chico Alencar e todas as figuras públicas importantes. Agora, você quer que eu tenha o apoio de um governador que vive envolvido em escândalo de corrupção todo dia? A gente não quer isso não. Entendeu? Porque eles não querem o apoio do governador, Cid. Eles não querem o apoio do prefeito pela figura em si. O que eles querem, isso precisa dizer bem claro, e a gente tem a coragem de dizer, eles querem o apoio da estrutura da grana do governador. Eles querem o apoio dos empreiteiros do governador. Eles querem o apoio dos empreiteiros do prefeito. Isso eles querem, porque vão botar grana, porque a eleição, infelizmente, nesse país, do jeito que se dá o financiamento privado de campanha, se ganha com poder econômico. Agora, você, de Cabo Frio, tem uma oportunidade de mudar isso, de dar uma resposta aí para todo o Brasil, né? De como é que se pode derrotar toda essa estrutura que está se montando para infelicitar a vida de vocês mais 4 anos. Dessas propostas que você disse que recebeu de alianças políticas, vamos nos ater à questão da aliança política, alguma te fez refletir por 5 minutos ou você rechaçou todas assim? Nenhuma fez a gente refletir, nenhuma fez, porque fica muito clara assim, a divergência. Não é radicalismo não, até porque a palavra radical, se você não colocar nela a conotação pejorativa que as pessoas gostam de colocar, a palavra radical se chama mudar pela raiz, né? E se o quadro está tão ruim assim, né, a gente tem que mudá-lo pela raiz, não tem outro caminho. Então essa nossa radicalidade, ela tem que ser compreendida com esse viés. A radicalidade por um desejo
efetivo de mudanças, e não meias medidas, e não trocar 6 por meia dúzia. A gente quer, de fato, um projeto que rompa com isso aí. Então é você que está aí, é que tem que avaliar e prestigiar o pessoal, se você entender assim, no momento oportuno, né? Ou numa eleição ou noutra. Se você entende que precisa de ter um vereador com o perfil do PSOL na Câmara, você vai decidir. É você que decide, não adianta, é o eleitor, ele é soberano. Quando você deposita aquele voto na urna, ou você muda a sua realidade ou você a mantém. Isso é muito claro, isso precisa ficar claro. Parece que eu estou aqui querendo fazer a receita do óbvio, mas às vezes acontece isso. Tem coisas que são tão óbvias que precisa ser repetida. Sei lá, acho que passa um pouco por isso, né, por esse conceito. Estou conversando aqui com o Cláudio Leitão, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Cabo Frio. Desde já agradeço as inúmeras participações, não só pelo telefone, mas também pelas redes sociais. No próximo bloco a gente vai responder as perguntas aqui, que são muito voltadas para as áreas, né, de atuação da cidade. Tem perguntas aqui sobre saúde, meio ambiente. A gente vai colocar todas elas aqui para o pré-candidato Cláudio Leitão. Um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência, ao vivo aqui no programa Sidney Marinho, porque Cabo Frio se vê na Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já, hein? Sidney Marinho. Nós já estamos de volta ao vivo aqui com o programa Sidney Marinho na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Ligue, participe, faça seus comentários, suas perguntas. Nosso convidado hoje é o Cláudio Leitão, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Cabo Frio. Nosso telefone é o 2643-6307. 2643-6307, está aqui na sua telinha o telefone da Rede Litoral News. Vale também interagir pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no e-mail redelitoralnews@hotmail.com. Quero lembrar que vai começar o Campeonato Municipal de Futsal e a Litoral News vai transmitir ao vivo para você esse importante momento do esporte cabofriense. Futsal é uma vocação da nossa cidade, né? É exemplo que já fizemos na cobertura da Cabofriense, que lamentavelmente não foi bem na Série B do Campeonato Carioca, parou na primeira fase. Vamos estar aí dando ampla cobertura ao futsal. Fizemos todas as transmissões dos jogos da Cabofriense, aqui no Correião, a transmissão ao vivo, num show de imagens, fora a transmissão pelo aquele modelo da transmissão radiofônica, né? Mas no futsal estaremos ao vivo, né? Terça-feira vai ser o dia do futsal aqui na Rede Litoral News. Logo, logo a gente vai receber o pessoal aqui, o Richard, o Kleber, o pessoal dos clubes, para falar desse projeto que é realmente muito interessante. Quero já passar aqui para o Cláudio Leitão responder algumas perguntas feitas pelo Facebook, né? Agradecer a participação de todo mundo. Manuel Atanásio, obrigado pela audiência. Perguntando aqui ao Leitão o seguinte, dando bom dia, né? E a pergunta dele é qual a importância que você enxerga nos debates em locais como escolas, faculdades e outros locais públicos. E como é que você vê candidato que não participa desses debates abertos aí por entidade? Cabo Frio tem muito disso, né? Essa eleição deve ter bastante debate, né? Eu acho importante, isso é uma coisa bem importante, até porque democratiza o espaço, né, de debate e pode levar essas questões aos mais diversos segmentos da população. É muito importante. E o candidato que não participa do debate usa a famosa esperteza política, que a gente tem que acabar com isso. Porque quem não vai lá é porque não quer ou prestar contas do que fez ou não tem o que discutir e quer usar apenas e tão somente o poder econômico para vencer a eleição sem discutir nenhum projeto de renovação. E uma coisa precisa ser dita rapidamente com relação a essas pesquisas que estão aí nas ruas, né? O grande objetivo dessas pesquisas é arrecadar, é influenciar os tradicionais apoiadores de campanha. Vamos botar dinheiro em quem está na frente. O que a gente sabe de realidade é que 70% das pessoas estão indecisas e não sabem em quem vai votar. Essa é a pesquisa real. O cara tem 30, o outro tem 10, o outro tem 5, é em cima desses que estão decidindo. Mas 70% não sabem em quem votar. A eleição em Cabo Frio hoje está inteiramente indefinida. Para você que está aí na dúvida e se vai votar ou não em algum candidato. Essa é a grande realidade. Quero registrar aqui a presença do professor Rogério Carvalho, né, que é um batalhador aí da educação, está acompanhando aqui o Cláudio Leitão nessa entrevista aqui nos nossos estúdios. Agradeço ao Rogério pela presença. O Deilton Guimarães, Leitão, está dizendo aqui o seguinte: quero saber do pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Cláudio Leitão, se ele tem propostas concretas de aumento substancial dos investimentos em educação e saúde no município
E quais seriam os percentuais desse aumento? A pergunta do Deilton Guimarães aqui pelo Facebook. Mas é isso, Deilton, é exatamente isso que a gente falou. A gente acha que essas questões têm que ser prioritárias. É preciso que se faça uma auditoria, né, nessa prefeitura, em tudo que foi feito aí ao longo desse período, para que a gente identifique os ralos que o dinheiro público está se esvaindo e priorize essas políticas públicas essenciais que a gente falou. A gente define 5 áreas como políticas públicas essenciais: saúde, educação, saneamento, habitação popular e meio ambiente. Porque a geração de emprego e renda a gente entende que é uma coisa ainda maior do que política pública. Fica realmente com um outro foco, uma outra análise. A saúde, como você perguntou, não tem mágica, não tem mistério. Você às vezes vê todos os candidatos repetirem a mesma coisa, porque é uma questão de bom senso entre todas as pessoas especialistas em saúde pública nesse país, que é a prioridade dos investimentos, o grosso dos investimentos na saúde preventiva. Todos eles falam isso. Mas o que acontece é que eles falam, já estiveram no governo e não realizaram. Essa é a diferença. A gente fala porque quer realizar. Eles falam exatamente isso e por que não realizaram ao longo de todo esse tempo que eles participaram desses governos que estão aí. O grosso dos investimentos é nessa saúde preventiva. E o modelo do posto de saúde da família, que é um modelo cubano, que ganhou renome mundial, é o modelo mais adequado para que você abrace toda a população de um município. A gente reconhece que tem municípios aí que tem uma dificuldade orçamentária enorme de implementar um projeto desse. Mas o Cabo Frio, com o orçamento que tem, cortando os desvios e apurando a gestão, a gente tem plena capacidade de cobrir todo o município com esses postos de saúde da família, com farmácias básicas específicas, descentralizando essa farmácia básica única, porque é importante tratar da doença e é importante dar o medicamento de graça para um contingente populacional que a gente tem aí sem condições de chegar numa farmácia e comprar um remédio. Cabo Frio tem 50 mil pessoas, segundo o dado do IBGE, praticamente sem renda ou com renda até um salário mínimo. E é tarefa, dever do Estado assistir essas pessoas, né? Não se pode, tem que acabar com essa história de fazer política com saúde que existe nessa cidade há 20 anos. Dificulta-se a prestação do serviço de saúde para que se obtenha vantagens pessoais. Dificulta-se a marcação de consulta para que o vereador possa ajudar. Dificulta-se a obtenção de remédio para que o vereador possa fornecer o remédio. Então nós vamos radicalizar nessa questão, nós vamos cobrir a cidade com 100% posto de saúde e vamos reformular toda a estrutura da farmácia básica do município, que é para complementar. Saúde envolve diagnóstico, o tratamento e o medicamento. É o tripé que cura a mazela dos pacientes. Agora, paralelo a isso, é preciso você equipar o atendimento emergencial, porque a saúde básica ela não consegue cercar todos os vetores, né? Mesmo o cara que trata a hipertensão, que trata a diabetes, para citar 2 doenças específicas que precisa tratar na atenção básica, você não pode evitar que um cidadão desse tenha um agravamento de quadro e vá parar na emergência. Às vezes acontece ou por descumprimento do paciente ou por uma questão fisiológica do próprio paciente. Aí você tem que ter a estrutura de emergência prontamente equipada, adequadamente equipada, com exame de imagem, com UTI cardiológica, UTI clínica, que essa cidade não tem por falta de vontade política e não por falta de dinheiro. E tudo isso vai ser reformulado dentro desse processo. Você tem que ter a atenção básica e a equipe de emergência funcionando. Esse sistema da UPA, que eles querem dizer para vocês que é emergência, não é. Se você for perguntar qualquer cara medianamente que conhece saúde pública na cidade, vai te dizer que a UPA é para baixa e média complexidade. Eles cometeram um erro estratégico na saúde terrível. Quando da implantação da UPA, fecharam o hospital de emergência, porque muita coisa de emergência efetiva a UPA não atende. Então você tinha que ter as 2 estruturas, já que a UPA foi dada pelo governo do estado, funcionando de uma forma casada, entendeu? E você precisa ter esse centro de imagens, que a gente falou, para que se possa fazer diagnóstico de uma forma objetiva, não da forma que é feita hoje. Entendeu? Agora, as pessoas, Deilton, que administram a saúde pública na cidade, não pode ser e nem ter vinculação com a saúde privada, porque os interesses são incompatíveis. Se você tiver uma saúde pública de qualidade,
se perde dinheiro na privada, que é o ideal. Saúde pública é dever do Estado e direito da população, não é prestação de serviço. Talvez esse seja o grande foco de que nos diferencia deles, que eles veem a saúde como prestação de serviço. Nós vemos como direito básico da cidadania. Saúde não pode se pensar em lucro, tem que se pensar em atendimento das necessidades da população. E tudo que vai ser feito no primeiro distrito vai ser feito de forma igual para o segundo distrito. Porque aqui, ao longo de muitos anos, deixou-se o segundo distrito numa condição relegada a essa questão da saúde. Então existe uma série de transformações que serão operacionalizadas na área de saúde. E recursos, eu posso te garantir, companheiro, não irão faltar. E com relação à questão da educação, é uma coisa também extremamente óbvia, que tem sido repetida pelos candidatos. O país, não é só o município de Cabo Frio, não, Deilton, não pode prescindir mais da educação em tempo integral. É caro, mas precisa ser feito. E o dinheiro é público, precisa ser investido ali. Você hoje, com toda essa questão do aumento da violência e criminalidade, você vai ter uma série de medidas paliativas para evitar o crescimento desse quadro, com policiamento reforçado, viatura, aumento do efetivo policial. Tudo isso são paliativos. Você só faz a redenção dessa questão da violência e da questão de oportunidade de emprego futuro com investimento de educação, e o projeto do PSOL, evidentemente, passa pelo projeto de educação de tempo integral. Entendeu? Cabo Frio tem uma rede hoje são 70 escolas, né, Rogério? 90 escolas, e evidentemente que a grande maioria delas hoje não suporta um terceiro turno, um turno integral. Não suporta. Vão ter que ser construídas novas escolas e serem feitas uma série de adaptações que vão ser feitas ao longo do tempo, que vão transformar a possibilidade de fazer esse ensino de tempo integral. Mas tem que ter vontade política. Você lembra que na última campanha eleitoral a gente começou a dizer isso no debate eleitoral e ninguém estava comentando isso? Depois o prefeito botou uns carros na rua dizendo que quem fez a escola padrão é que faria a escola de tempo integral? Procura alguma no município para você ver se tem. E ele vai ter o candidato dele aí na campanha, dizendo que vai fazer de novo. Então é isso que é a questão. O discurso, às vezes, em cima de determinados temas, entre os políticos, ele é parecido, que tem temas que são óbvios. Essa é a necessidade que se precisa fazer. O que se precisa perguntar é por que não são feitos os investimentos. Aí, se você der oportunidade novamente para quem já prometeu e não fez, e para quem vai se aliar com quem prometeu e não fez, aí você daqui a 4 anos, num debate, num programa desse, vai estar perguntando de novo por que não foi feito o projeto na educação e na saúde. O meu amigo Alexandre, do Portal Tamoios, aliás, o Alexandre sempre nos assiste pela internet, e em Tamoios uma enorme audiência através do nosso site, obrigado a todos que nos acompanham. Alexandre está perguntando aqui o seguinte: em Tamoios ainda não podemos receber correspondência em casa por falta de arruamento. Algo básico, segundo ele, porém ainda não tem nem nome nem numeração de ruas em Tamoios, né? Pergunta se você tem algum projeto para que esse problema seja resolvido. Te mando aqui um abraço. Alexandre, isso é de baixíssimo investimento. Você vê como, a gente está falando aqui de questões maiores que demandam, né, investimentos maiores. Essa sua solicitação é de baixíssimo investimento. E nem assim os caras fizeram, nem assim os caras tiveram vontade política de realizar. Porque eles sempre entenderam, e outro dia eu fui mal interpretado por essa declaração numa rádio, eles sempre entenderam que aí em Tamoios bastava chegar na véspera da eleição e comprar todo mundo com dinheiro. Todo mundo sabe nessa cidade, e não é segredo para ninguém, mais uma vez eu vou estar aqui, parece que eu estou falando uma coisa maior do mundo. Todo mundo sabe que em Tamoios se venceu a eleição com sacos de dinheiro nas costas. A população viu isso, distribuindo nota de 100, de 50. Então o pensamento que esses caras que estão aí sempre tiveram de Tamoios é assim: ah, tem um contingente populacional lá que está alienado da questão política, na hora da eleição a gente chega lá e compra todo mundo e a gente vence a eleição lá. Foi isso que aconteceu ao longo dos anos. Agora eles ficam fazendo meia-culpa aí na mídia. Eu fui prefeito 2, 3 vezes, nunca fui nada pro Tamoio. Você vai esperar a segunda, a terceira e a quarta? Companheiro, é uma reflexão que vocês precisam fazer. Eu acho muito interessante a ideia, tamoiense, vota em tamoiense. Interessante.
no que se refere, por exemplo, à eleição da Câmara. Porque a Câmara é realmente uma casa representativa, né, dos diversos segmentos da sociedade e da diversidade da sociedade, é interessante. Mas essa questão na eleição majoritária não vai ter condição de se aplicar, até porque o tamoiense é cabofrense e o cabofrense é tamoiense. O que o tamoio precisa saber e olhar o passado e interpretar isso. Por que os caras não fizeram? Foi por falta de dinheiro? Não. Foi por falta de vontade política e por entendimento político que ele pode chegar aí em Tamoios e fazer o que quer. É mais uma coisa que você tem que dar a resposta na urna. Se você quiser acreditar de novo nisso tudo, é um direito do cidadão. Agora, se não quiser, radicalize e mude. Pergunta aqui da Rosa do Braga a respeito da questão ambiental. Pergunta quais são as suas ideias nessa área ambiental, Leitão. Questão ambiental. Olha só o que fizeram uma cidade como Cabo Frio, que tem um patrimônio natural, um patrimônio ecológico enorme. Eles tiveram a coragem de pegar a secretaria e transformar em coordenadoria, ou seja, tiraram estrutura, tiraram pessoal e tiraram investimento. Por isso, você já consegue avaliar qual é a importância que esses caras dão ao meio ambiente. Então vamos fazer tudo diferente, nós vamos reestruturar. Secretaria de Meio Ambiente tem que ser secretaria com pessoal para fiscalizar os crimes ambientais, entendeu? Pessoa preparada, que seja do ramo, porque como a secretaria era esvaziada, não tinha orçamento nem estrutura, eles nomeavam qualquer um. O governo Marquinhos chegou a ter um bancário como secretário do Meio Ambiente. Não que o BID não seja um companheiro sério, é uma pessoa de caráter, quem conhece o BID na rua, não estou fazendo nenhuma crítica a ele. E o que eu estou colocando é para você ver o descaso com que foi tratado o meio ambiente. A Praia do Forte, esse patrimônio natural impressionante que Cabo Frio tem, da forma que foi tratado durante o período da ressaca. Virou, segundo a turma comenta no bar, a Praia das Pedrinhas. Quer dizer, o tratamento que tem sido dado à Lagoa de Araruama, a questão do tratamento de esgoto a tempo seco, nenhuma luta, nenhuma gestão do poder público municipal para se tentar vencer esse processo. Entendeu? A gestão aos órgãos ambientais do Estado. Essas estações de tratamento que estão sendo colocadas, que estão festejadas aí com pompa e circunstância pelos políticos daqui, não resistem a uma avaliação de um profissional especializado nessa área. Pega lá um professor do COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e manda ele fazer uma análise técnica desse modelo de estação de tratamento que a Prolagos está fazendo aqui. Não atende às necessidades, é paliativo, reduz um pouquinho, mas não ataca o problema de frente. Então nós vamos reestruturar todo esse processo na Secretaria de Meio Ambiente e colocar lá uma pessoa que possa fazer uma gestão participativa, ouvindo os ambientalistas da cidade, que não são ouvidos há 20 anos. Haja visto que estão todos na oposição, porque não conseguem voz no governo, não conseguem fazer com que o recado que eles têm, especializado, que podem contribuir para a melhora da qualidade nessa área ambiental, não seja ouvido pelo governo, porque não é prioridade deles. Eles vivem em Miami, vivem em Nova York, então não estão preocupados com o meio ambiente da cidade de Cabo Frio. Nós vamos mudar esse quadro. Tem uma série de gestões que vão ser feitas. Agora, não se iluda não. O prefeito, ele não é um cara que sabe tudo não. Ele tem que ter a humildade de se cercar de pessoas corretas, ouvir de verdade o cidadão que vai ocupar aquela função e determinar que tudo, em termos de decisão, seja feita com debate, com amplo debate entre os setores envolvidos. Assim tem que ser no turismo e assim tem que ser no meio ambiente. O Estado, sozinho, não consegue dar cabo numa área tão complexa quanto essa. Meu amigo Álvaro Neves está ligado na gente, pergunta aqui pelo Facebook. Álvaro, obrigado aí, um abraço. Pergunta Sidney ao Cláudio Leitão, se não está faltando ao pessoal de Cabo Frio, por ser um partido de viés socialista, maior envolvimento e participação nos problemas municipais. Pergunta ainda quando a população terá conhecimento da sua plataforma política e termina aqui com uma terceira pergunta. Não falta ao pessoal mais ação e menos retórica? Pergunta do Álvaro Neves, blogueiro também, aí da internet. O projeto vai ser disponibilizado no tempo devido, a gente não pode fazer propaganda extemporânea.
O que nos falta não é participação não, Álvaro. O que nos falta é visibilidade, porque a gente participa, mas isso não é divulgado. Você, evidentemente, se você não vai no evento, você não vê a gente lá junto com os professores na luta, você não vê a gente lá junto com os bombeiros nas causas dos trabalhadores. Agora, você tem que entender que o pessoal é um partido novo, que está num processo de crescimento. Uma cidade como essa, onde os interesses políticos, onde a prefeitura é a grande empregadora, onde todo mundo tem medo de se manifestar publicamente, às vezes, numa questão que vá de encontro aos interesses do governo, esse processo fica difícil. Mas nós estamos na luta, de acordo com as nossas possibilidades. Nós temos que ser honestos. A gente queria fazer muita coisa, que a gente não pode. A gente carece de uma estrutura administrativa e jurídica maior para implementar lutas no tribunal aqui, junto ao Ministério Público. Tudo isso a gente reconhece, mas nós temos a coragem de chegar aqui nas mídias sociais, nas mídias abertas da cidade e colocar a nossa posição. O problema é que as pessoas às vezes desconhecem a nossa posição, não procuram conhecer e emitem às vezes opiniões equivocadas. Nós estamos na luta sim e a população sabe disso. A Cristiane está te abraçando aqui, diz que gosta muito de ver você falar. Cristiane está te mandando um abraço. Ô Cristiane, eu agradeço a você, também te desejo um grande abraço. O que sai daqui de dentro, Cristiane, é o que está no coração e na mente das pessoas na rua de Cabo Frio, porque eu sou exatamente como você. Eu não sou político profissional não, ô Cristiane. Eu sou um cidadão indignado que quer participar de um projeto de mudança política dessa cidade e que sabe que não vai fazer nada sozinho. O que eu tenho, às vezes, é um pouco mais de coragem, um pouco mais de conhecimento sobre algumas áreas específicas e a gente tenta discutir isso e tentar socializar essas informações que a gente tem com toda a população. Para quê? Para levar isso para o movimento coletivo de luta. Essa é a nossa participação. Ô, Cristiane, eu sempre me envolvi em causa coletiva na minha vida, entendeu? Fui dirigente sindical há muito tempo, fui presidente do sindicato da minha categoria, fui presidente da Federação Nacional da minha categoria, tudo em prol de causas coletivas. E quem vem hoje para o PSOL não pode ter projeto pessoal, porque ele tem que lutar dentro de um ambiente inteiramente desfavorável e ele tem que ter ao lado da população e, mais uma vez, à disposição das causas da sociedade, das causas coletivas. Eu te agradeço o apoio. Você já respondeu um pouquinho a pergunta da Patrícia aqui do Portinho, que pergunta o que te levou a ingressar nesse universo da política. Algo mais a acrescentar para a Patrícia? Ô Sidney, eu sempre fui filiado ao PT, desde o tempo de faculdade, fui de diretório acadêmico na década de 80, quando eu estava lá estudando em Niterói. Eu tinha um grande amigo que era do DCE da faculdade e era filiado ao PT, me levou ao PT, porque naquela época o PT tinha sido fundado em 80, eu me filiei ao PT em 84 em Niterói, que eu morava lá nessa época, e a gente tinha um sonho da transformação que o PT ia implementar. E durante alguns anos eu me afastei daqui, fui morar no Nordeste, fiquei alguns anos morando no Nordeste e me afastei um tanto quanto da política. Quando voltei a Niterói, vim para morar em Cabo Frio. Nesse período, houve a vitória do PT e o PT não implementou o projeto de transformação e foi fundado o PSOL. E eu resolvi voltar novamente para a militância política de uma forma mais intensa, fundando o PSOL aqui em 2005 e estamos tentando conduzir esse projeto. E estamos aí, em 2008 participamos da campanha, em 2012 vamos participar, que você vai ver a gente em 2014, 2016, 2018, 2020, porque o nosso projeto não tem fim não, ele vai avançar e a gente vai continuar nessa luta, por mudanças, por transformações, por medidas políticas, por práticas políticas que possam trazer benefícios e possam trazer melhorias à qualidade de vida no sentido de reduzir desigualdade social. Esse é o grande projeto pessoal. Igualdade, redução de desigualdade social. Beatriz, das Palmeiras, pede que você fale um pouquinho de projetos para a área do turismo aqui em Cabo Frio. Essa é uma outra questão, Sidney, que ao longo desses últimos 20 anos, a pasta vem sendo tocada por pessoas inteiramente fora do ramo. É uma pasta complexa, né, que não depende única e exclusivamente do setor público. Nós vivemos num regime de modelo capitalista, onde o empresariado, quem detém o capital, tem uma parcela muito grande de importância nesse segmento. O que a prefeitura, o que o agente, o Estado como agente indutor do desenvolvimento, ele pode fazer é gestionar, é estar ali ao lado para dar uma estrutura logística e de desenvolvimento para esse processo em parceria com a iniciativa privada. Porque quem vai oferir objetivos não é diretamente o Estado. O Estado melhora a arrecadação dele
quando a atividade econômica cresce numa cidade e ele passa a ter mais dinheiro para investir em programas sociais. Mas quem ganha dinheiro efetivamente é o empregado e o cidadão que consegue, através do crescimento disso, ter geração de emprego e renda. Então tem uma série de medidas simples que podiam ser tomadas, que certamente melhoraria o perfil do turismo em Cabo Frio. Agora, é preciso definir os perfis de turistas que nós queremos receber, porque o turismo hoje implantado é para um perfil só, daquele turista de classe média baixa, né, que vem para a cidade, que tem que ter também, a gente não tem que ter esse perfil elitista de que só recebeu o turista de alto padrão, que além de tudo isso é antidemocrático. O cidadão que mora na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, Barra da Tijuca e Ipanema, tem o direito de vir para Cabo Frio, mas o cara que mora lá em Belford Roxo, Vigário Geral, também tem. Então a gente tem que ter alternativas adequadas para cada segmento desse. E começa pelo tratamento adequado do nosso patrimônio natural, como a Praia do Forte, nossos rios e lagoas, a recuperação do nosso patrimônio histórico para poder proporcionar um viés desse turismo mais histórico e cultural, o centro de convenções, que é uma promessa de 20 anos, que esses caras precisavam resolver e não resolveram, e que dá para fazer com recursos municipais. Eles ficam a vida toda prometendo, esperando recurso federal e estadual, que nunca chega. A gente pode fazer um centro de turismo num primeiro momento um pouco menor e gradativamente esse processo sendo ampliado, porque isso permite o turismo de negócios que movimenta a cidade o ano inteiro. Tem cidades que não têm as belezas naturais que a gente e movimenta turismo e negócio o ano inteiro. Então você pode atrair esses eventos para cá usando as belezas naturais, mas você tem que oferecer uma estrutura adequada para que essas empresas venham se instalar. Existem áreas em Cabo Frio que precisam de investimento de crescimento. Para não dizer aqui que a gente só sabe criticar, eu vi uma entrevista do Alfredo aqui que ele falou muito bem, isso já tinha sido um pensamento nosso. Aquela área ali, a área de Perinas, é uma área de potencial para se ali construir novos hotéis e expandir a possibilidade de receber melhor o turismo. Há algumas ideias boas no projeto político dos outros candidatos também, só que isso não é implementado. Fica no discurso e depois não acontece. É preciso que a gente faça um estudo detalhado, científico. A gente pode contratar a Fundação Getúlio Vargas, que tem vários profissionais especializados ali para isso, e ali tem um norte, que depois, sentado com os agentes políticos, tanto representantes da população, quanto dos empresários, do sindicato de trabalhadores, adequar esse estudo encomendado, que poderia ser, como eu citei, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, e adaptá-los às peculiaridades de Cabo Frio. E você certamente, com esse projeto, você vai expandir as possibilidades e fazer o que de mais importante o turismo pode proporcionar para a gente, que é a geração de emprego e renda e tirar mais de 50 mil pessoas nessa cidade da situação de indigência que vive hoje por falta de atividade econômica. Agora, os caras não querem isso, eles não querem trabalhar, eles querem manter a prefeitura como uma grande empregadora, entendeu? Eles preferem botar o cara lá para ganhar 600, 800 reais naquela portaria pequena, para o cara servir de cabo eleitoral durante as campanhas políticas. Você que está me ouvindo aí, liga agora para a TV e diz que isso é mentira, que eles não empregam quase 5 mil pessoas. Cada vereador desse tem possibilidade de empregar 50, 70, 100 pessoas na prefeitura para poder ser base de apoio do governo a essa troca. Então eles querem empregar todo mundo na estrutura da máquina para manter todo mundo dominado. Se você tiver seu emprego de forma independente, gerada pela atividade turística, você não tem que dar satisfação a ninguém. Você, no período eleitoral, você vota no projeto político que você quiser. Mas os caras prometem isso, eleição atrás de eleição, e não realizam nada. A gente já está na reta final aqui, temos mais 10 minutos de programa, né? O Murilo do Jardim Esperança pergunta sobre projetos seus para o Jardim. Ele fala aqui, todo mundo sabe, né, o quanto o Jardim Esperança está crescendo. E hoje não é mais só o Jardim Esperança, é um grande bairro que envolve diversos outros bairros ali em volta. Obrigado, Murilo, pela audiência. É através da internet aqui no Jardim Esperança. Valeu. O Jardim Esperança, Murilo, tem que ser integrado a um projeto de desenvolvimento global da cidade. A gente tem alguns estudos, para quem pensa que a gente não pesquisa, o Jardim Esperança, Rogério, ele estava até discutindo isso, é um dos bairros da cidade, o Cid, com o maior contingente populacional de jovens. Porque é um bairro que cresceu muito, né, nos últimos anos, né? A gente estava discutindo isso numa reunião recente, e precisa ter um projeto efetivo para a juventude aqui. E o Jardim Esperança seria um polo
de desenvolvimento para essas políticas de juventude. Ajudaria a trazer um pouco mais e de desmistificar aquela questão de centro e periferia, fazendo uma integração maior com a cidade. Porque a cidade hoje ela fica um pouco dividida entre o lado de cada ponte e o lado de lá. Aqui se faz uma série de obras de asfalto concreto, de maquiagem, às vezes até obras boas também, para que não nos digam que nós somos radicais, e se esquece todo o lado de lá da periferia. Aqui existe uma superintendência ou uma coordenadoria da juventude que é simplesmente cabide de emprego, que não realiza nenhuma política efetiva para a juventude. Nós vamos mudar isso também, porque é fundamental isso. Cursos profissionalizantes integrado com a questão educacional, integrado com a questão esportiva, a construção dos ginásios. Foi uma obra interessante do governo, para que a gente não fique também, né, conforme eu falei, a gente tem que fazer a crítica, não tem que ser crítico, tem que elogiar, porque é impossível o cara também ficar lá e só fazer bobagem. Eles fazem um monte, mas em algumas coisas, evidentemente, se acerta, até porque com um orçamento desse que está disponível aí, era impossível não fazer alguma aplicação boa. E aproveitar essa estrutura que iniciou, mas que ainda é muito pouco, precisa ser feito mais, e partir daí um projeto desse, de reduzir essa distância de investimento entre o lado de lá da ponte, incluindo o Jardim Esperança e o grande Jardim Esperança, integrado com políticas da juventude. E conforme eu já falei, o Jardim Esperança é o bairro hoje de Cabo Frio com maior contingente populacional de jovens, e isso precisa ser trabalhado de uma forma bem adequada para a cidade. O Deilton Guimarães já tinha feito uma pergunta e pede aqui, Leitão, uma opinião mais específica sua a respeito de alguns temas da saúde e da educação. Ele coloca aqui, questão salarial do funcionalismo e questão da insalubridade dos funcionários do apoio na educação. Na área de saúde, modernização dos equipamentos de diagnóstico e disponibilidade de leitos para os devidos tratamentos. E enfatiza aqui a questão do percentual do orçamento anual da cidade que você pretende investir nesses setores da saúde e da educação. Você, Deilton, me deu uma oportunidade de corrigir realmente uma coisa que a gente tem falado e eu esqueci aqui, que é essa questão da valorização, tanto dos profissionais de saúde quanto dos profissionais de educação. Isso aí é uma coisa que o pessoal defende de forma histórica. Foi, inclusive, um dos motivos de rompimento com o PT. Foi a desvalorização que o PT passou a perpetrar em cima de funcionalismo público. Esse tal de planos e cargos e salários que eles estão falando aí, que vão fazer agora em final de governo, isso aí a gente vai tratar de início de governo. E conforme eu falei, nós somos um partido que ouve o outro lado. A gente quer uma relação muito franca, aberta e direta com os sindicatos das categorias. E a gente vai fazer todo o esforço para que isso seja efetuado. E é possível fazer, porque tem orçamento para fazer. Entendeu? Com relação a essa questão. Tem que ser valorizado o salário do professor e de todos os demais profissionais da educação, e tem que ser valorizado o salário dos médicos e de todos os profissionais da saúde. Não dá para um auxiliar de enfermagem ganhar 600, 700 reais e prestar um atendimento bom à população. Isso precisa ser mudado e vai ser mudado, e recurso tem. Basta fazer uma reforma administrativa séria e enxugar essa folha de pagamento. Quem trabalha vai ficar, quem é fantasma vai sair. Existe uma série de cargos de confiança nesse governo que ocupam superposições na estrutura administrativa do governo, que onera muito a máquina pública. Mas isso faz parte do esquema de dominação política para colocar a elite ganhando bem nesse país. As estruturas de secretaria não precisa de secretário, subsecretário, superintendente, diretor. Você pode enxugar isso aí, e é uma economia significativa que vai parar no bolso do funcionário de carreira, do funcionário concursado, que é aquele que presta efetivo atendimento à população. A gente não precisa dessa superestrutura na estrutura de poder, porque a gente sabe o que isso significa. A gente sabe muito bem que é para apadrinhar esquemas que vão dar voto na outra ponta. A outra pergunta dele falava da modernização de equipamentos, que foi exatamente isso que a gente fez. Entendeu? Tem muito equipamento na saúde que é caro, como os equipamentos ligados a atendimento de alta complexidade, como UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI cardiológica. Mas esses equipamentos não precisam ser comprados de uma vez, não. Existe sistema de financiamento e existe ainda a possibilidade de captação e parceria com o governo federal para isso. Os caras não fazem porque muitas vezes eles estão inadimplentes na prestação de contas
com o governo federal em outros programas, isso não vem desse governo não, vem desse do outro. E às vezes não tem acesso a esses recursos. E a prefeitura, com o orçamento desse que tem, ela consegue obter financiamento suficiente para comprar equipamentos novos, modernizar e dar atendimento digno à população. O que você precisa é acreditar e prestar um pouco mais de atenção em todas as alternativas que vão ser colocadas dentro do espectro político e fazer novamente aquela avaliação que eu falei. Será que tem credibilidade para você, quem já prometeu que ia fazer, não por uma vez, mas por mais de uma vez, porque há 20 anos que esses caras estão no poder, será que eles têm credibilidade com você, que você acredita que agora eles vão fazer? Ou você prefere uma alternativa nova, que assuma esse compromisso e que possa realizar? É uma questão de avaliação que você vai ter que decidir lá na frente. Então, eu quero te agradecer pela presença hoje aqui no nosso programa, né, e deixar o espaço para que você faça aí as suas considerações finais. Agora só nos encontraremos novamente na campanha propriamente dita, né, e nos debates que já estão marcados e também nas rodadas de entrevista. A gente está encerrando nessa semana essa rodada de entrevistas com os pré-candidatos e, mais uma vez, manifestar o prazer de te receber aqui no programa. O Sidney, eu queria deixar com muita tranquilidade, com muita humildade, uma mensagem final para todo mundo. A gente não se acha não, tá? A gente não se acha melhor do que ninguém, a gente não se acha mais inteligente do que ninguém, entendeu? Mas uma coisa você pode ter certeza, você, cidadão que está me vendo nessa hora, nós somos firmes, temos coerência, firmeza de propostas e princípios éticos muito fortes. E se a gente compromissar, a gente vai buscar a realização de tudo isso. Volto a dizer, não somos melhores nem mais inteligentes do que ninguém, mas tem muita gente que prometeu muito e não realizou. E essa é a avaliação que a gente pede que você faça. E durante o período eleitoral, durante o embate eleitoral, durante a campanha propriamente dita, não se deixe influenciar por essas campanhas milionárias que vão aparecer na rua. Isso é um equívoco que tem sido cometido sistematicamente nas eleições de Cabo Frio. Fulano está forte, fulano vai ganhar. Não se deixe impressionar, porque isso é o início do processo para que nada mude, tá? Pesquisa não representa a realidade. Tem muita gente que não sabe o que vai fazer na eleição de Cabo Frio e que deve aguardar a discussão de ideias e propostas para tomar uma decisão efetiva. Então esse é um recado que a gente quer dar e dizer que nós vamos participar do processo com muita humildade, com muito debate, mas com muita firmeza e com muita clarividência no que a gente quer propor para vocês. Um grande abraço, tudo de bom para todos aí. Conversei com Cláudio Leitão, presidente do PSOL de Cabo Frio e pré-candidato do partido, né, a prefeito aqui da nossa cidade. Nós estamos completando o nosso programa dessa quarta-feira, anunciando para amanhã a presença aqui do músico cabo-friense Gabriel Leite. Estaremos recebendo o Gabriel aqui no estúdio. E também amanhã faremos a cobertura aí da entrevista coletiva que foi convocada pelo ex-prefeito e ex-deputado Alair Correia, 9 da manhã, lá no seu escritório. Aliás, tem uma pergunta aqui da Maria de Lourdes, de São Cristóvão, parabenizando pelo programa e pelos entrevistados e perguntando por que o Alair não deu a entrevista ontem. Realmente estava pré-agendada, né, uma entrevista com a assessoria do Alair para o dia 29 de maio, que seria ontem, mas na segunda-feira a gente sempre tem esse hábito, né, de confirmar as entrevistas para o dia seguinte. Na segunda-feira falei com a assessoria do Alair, falei com o Toninho à tarde e à noite, e ele, né, manifestou que não seria desejo do ex-prefeito e pré-candidato do PP à prefeitura estar no programa de televisão ontem, em função dessa coletiva que está convocada para amanhã. A gente entendeu, ontem lamentavelmente não deu tempo em função do curto espaço, né, para montar uma agenda. Repetimos um programa, estamos recebendo hoje ao vivo aqui o Leitão, amanhã recebo o Gabriel, vamos lá cobrir essa coletiva também do ex-prefeito Alair Correia, e na sexta estará conosco aqui o Dr. Paulo César, deputado federal, e pré-candidato do PSD à prefeitura aqui da cidade de Cabo Frio. Tá, Maria Júlia? Só essa justificativa. Até pergunta aqui, o Alair não é mais candidato? Não tem nada a ver ele não ter vindo aqui com qualquer outro tipo de situação. Estou dando a explicação do porquê ele não esteve presente ao programa. Vamos aguardar o que vai ser dito amanhã nessa entrevista coletiva convocada aí pelo ex-prefeito Alair Correia. Quero, em nome da Autoviação Salineira, compromisso com a comunidade, vá de ônibus, é legal e é muito mais seguro. Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Do shopping dos componentes eletrônicos, comprar com quem entende é muito melhor. Jack Grill, self-service, aquilo. Todo dia um cardápio equilibrado e delicioso. No Jack Grill, carnes grelhadas, frutos do mar, saladas, massas. Quarta dia da feijoada light. Todo dia tem
frutos do mar deliciosos, uma opção fantástica para o seu almoço. E ficou ainda melhor almoçar no Jack, porque o preço é promocional. Aproveite, Jack Grill, aqui na Praça Porto Rocha. Da Clinerp, a clínica de Cabo Frio, com padrão de qualidade e excelência no atendimento. Clinerp, com atendimento de urgência 24 horas e com profissionais absolutamente capacitados nas mais diversas especialidades médicas para o atendimento ambulatorial. Clinerp, a clínica de Cabo Frio. Quiosque Costa do Sol, o sabor na beira da praia. Todo dia tem música ao vivo a partir de 7 da noite no Quiosque Costa do Sol. Peixes, pizzas, picanha, petiscos, para você aproveitar num ambiente muito agradável. Quiosque Costa do Sol, direção da minha amiga Andréia Moreira. Também para a Drogaria do Povo, essa é de Cabo Frio, medicamentos com até 70% de desconto. A Drogaria do Povo se preocupa com a nossa população e por isso está de plantão 24 horas por dia aqui na Praça Porto Rocha, ao lado do Bradesco. Drogaria do Povo, tem sempre uma pertinho de você. A todos um abraço carinhoso, obrigado pela audiência, pela sintonia e pela participação. Sigam com a Litoral News a imagem da nossa cidade. Com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, uma abençoada quarta-feira para todo mundo. Tchau, pessoal. Obrigado.